colocar aqui para gravar, depois deixar disponível lá para vocês o link no fórum. Então é o seguinte, com relação às atividades avaliativas do bimestre, eu passei algumas instruções para vocês na terça, e aí recebi novas orientações agora também, e aí estou repetindo para vocês em relação às atividades. Então, o AEP continua sendo entregue na data programada, não mudou nada. A única coisa é que houve uma mudança no peso dela. Ao invés de 2, ela vai valer 2,5. Certo? Aquela prova integrada que eu mencionei na terça-feira, que vai ser substituída pelas atividades do fórum, inicialmente eu tinha falado para vocês que eram as atividades que nós fizemos ao longo de todo o período. E na verdade não. A gente vai começar a computar a partir da data que vocês foram notificados, digamos assim. Vocês tiveram conhecimento de que aquela participação no fórum valeria nota. Então, a partir dessa semana que está valendo o que vocês entregaram lá no fórum em termos de atividades que foram solicitadas. E aí, essa participação no fórum teve alteração no valor. Ao invés de 2, serão 2,5 também na participação. Então, com isso, a gente soma 5 pontos. A EP passou a valer 2,5, participação no fórum a partir dessa semana, mais 2,5. Fechamos 5. E aí, a prova bimestral mudou o valor, o peso para 5. Então, agora ela vai valer 5. A semana de provas, se eu não me engano, é a mesma do calendário original lá, do dia 24, se eu não me engano, até o dia 30. Eu ainda não tenho o calendário para passar para vocês, mas assim que chegar, eu passo, ou outro professor que tiver aula antes, pode ser que passe também, porque essas informações foram chegando ao longo do dia de hoje. Então, a prova vai ser feita também nesse formato, vocês vão receber um link, também vai ter um fórum lá para a prova e tal, vocês vão receber o link para preencher, para acessar a prova e resolvê-la, tá? Com relação a prazo e tal, para desenvolvimento dela e quando vai ser exatamente a prova de cada disciplina, eu ainda estou confirmando as informações, depois passo. Ou eu ou outro professor que tiver na vez aí. Que essas informações chegaram hoje para mim, então estou aproveitando, já passando para vocês, já que a gente está tendo aula. Ok? Eu vou fazer a correção da atividade que a gente tinha programado aí na terça-feira, da DFC. Feito isso, eu vou comentar com vocês para a gente trabalhar um pouquinho agora sobre uma outra demonstração, que é a DVA. E aí, a partir de semana que vem, a gente já começa a fazer alguns trabalhos de resgate de alguns conteúdos que nós tratamos bem lá no comecinho, para a gente já ir se preparando para a prova que está se aproximando. Na verdade, a gente tem praticamente mais semana que vem de aula, e aí na outra já iniciam as provas. Combinado? Vamos lá então. Vou começar aqui com a correção dessa atividade que a gente estava fazendo, né? De terça-feira, para vocês desenvolverem em relação à DFC. Então, a gente viu que esse conjunto de demonstrações, ele é muito útil para que a gente, enquanto gestor financeiro, tome decisões a partir delas. Vocês viram aí quais são as demonstrações no geral, qual é a regra geral para apresentação e as particularidades para cada tipo de empresa, né? Se ela é micro, pequena, pequeno porte e tal. Sempre lembrando que a questão da obrigatoriedade, que foi esse quadrinho que eu coloquei aqui no final para vocês, que é um quadro comparativo do CRC, Paraná, ele é com relação do ponto de vista legal. Então, aquilo que a empresa tem que fazer obrigatoriamente do ponto de vista legal. Mas não significa que uma empresa que não está obrigada possa entregar. Pelo contrário, a aula de hoje que a gente vai tratar de DVA é muito mais para mostrar que a demonstração, embora não obrigatória, é bem interessante para a gente identificar como que a empresa está agregando valor para o negócio e como que ela está efetivamente agregando também para a economia como um todo, né? Que vai ser a aula de hoje. Então, na DFC especificamente, a gente viu que nós tínhamos 2 métodos para elaborá-la, né? O método direto e indireto. Eu até mencionei também que o nosso objetivo aqui é mais a questão da análise dessas demonstrações como ferramenta de gestão e não a estrutura em si, que vocês vão fazer isso numa disciplina específica. Mas vocês viram lá que tem dois modelos, então dá para a gente pesquisar aí a diferença e semelhança entre ambos os modelos e
uma situação típica de cada atividade. Aí eu vi as contribuições de vocês lá, até alertei com relação às referências, que não tem problema buscar, pelo contrário, aproveitar que a gente está nesse momento que vocês têm acesso à internet fácil aí e tal, pode procurar sem problema, só lembrar de fazer a devida citação. E aí recolhi algumas informações que vocês colocaram lá e eu vou comentar aqui com vocês. Bom, com relação então a os modelos, a principal semelhança deles é que eles Amanhã? vão ser organizados exatamente nas mesmas três Amanhã às 3 atividades: horas. operacional, investimento e financiamento. Essa é a semelhança deles. Tanto em um quanto no outro, a gente vai ter essa mesma organização. Já com relação à diferença, a diferença principal, eu li algumas contribuições de que não encontrou muita diferença, não percebeu muito isso, é que ela é bem sutil, na verdade. A diferença está em como eu inicio a elaboração e, consequentemente, a análise dessa DFT. Então, eu vou mostrar aqui dois modelos que eu estou usando como exemplo de um professor que eu acho bacana, que eu acompanho, que é o professor Mário Jorge, trazendo primeiro o método, deixa eu pegar aqui o direto. Olha só, o método direto, a gente tem aqui as 3 atividades, e a gente já começa nas atividades operacionais por aquilo que é típico dessa atividade, que basicamente é aquilo que eu recebo e gasto para manter a empresa funcionando. Então já começo por aqui. E aí esse saldo aqui é o que eu gerei ou que eu consumi de recurso em relação a essa atividade. Então aqui, se vocês observarem, a gente tem 600 de saída e mais 40 de saída e mais 50 de saída, então 690, ao passo que eu tive um recebimento de 560. Então aqui nas atividades operacionais eu fiquei com caixa negativo, digamos assim, em 130. No entanto, no investimento, que é aquilo que eu apliquei em termos de infraestrutura para a empresa, ele comprou alguns utensílios, algumas máquinas, gastou mais 300, certo? Então aqui ele já está com um caixa negativo, digamos assim, em 430 mil. Só que houve uma entrada de capital próprio. Aquilo que a gente comentou lá no capital de giro, naqueles indicadores, da necessidade do capital de giro e tal, aqui foi feito um aporte. Né? Então aqui foi feito um aporte dos sócios com recurso próprio de 500 mil. Então, no conjunto, a gente ficou com um caixa líquido de 70 mil positivo, né? Por conta desse aporte que foi feito. Então, vocês podem ver que aqui a gente já começa com a própria atividade operacional já sendo estabelecida, já elencada do que eu consumi e do que eu gerei de caixa nessas atividades. Quando eu comparo isso com o método indireto, o que vocês podem observar? As atividades são as mesmas, operacionais, investimento e financiamento, só que a gente parte do lucro operacional do período. Então, na verdade, o que a gente faz no método indireto é uma espécie de conciliação. A gente começa com o lucro operacional do período e, a partir disso, a gente vai conciliando para identificar de onde esse lucro foi obtido, como que a gente chegou nesse lucro operacional do período, que ele nada mais é do que o conjunto, né, de todas dessas informações aqui. Então, na verdade, o que a gente tem de diferente, basicamente, é essa linhazinha aqui. No método indireto, a gente começa pelo lucro operacional do período e, a partir dele, a gente vai conciliando, ou seja, a gente vai ajustando com aquilo que aumentou ou diminuiu das atividades, ao passo que no direto a gente já começa efetivamente com as entradas e saídas de recursos sem mencionar o lucro operacional. É só uma questão de formato, como eu falei, ambas são possíveis, ambas são legais, embora o indireto acaba sendo mais usual, inclusive nas empresas que têm ações negociadas na bolsa. Então, primeira resposta, digamos assim, para a atividade seria isso. A semelhança à organização das atividades, a diferença, essa linhazinha aqui do lucro operacional. Com relação aos exemplos, que era a segunda parte da atividade, para dar um exemplo de cada tipo de atividade operacional, investimento e financiamento, com esse próprio material que eu estou usando como exemplo aqui, que eu mencionei, do professor Mário Jorge,
a gente tem já situações postas aqui, né? E boa parte do que está aqui nessa tela que vocês estão vendo, vocês mencionaram lá no fórum. Então, resumidamente, atividade operacional é tudo aquilo que a empresa gasta e recebe, daquilo que é típico da sua função, da sua organização, da sua estrutura, para manter a empresa funcionando. Investimento, quando há, então, infraestrutura, quando há aquisição de bens, né? Quando há uma aplicação, talvez, né? Uma aplicação, um investimento de longo prazo também vai aqui. E no financiamento, por incrível que pareça, não sei se vocês perceberam ou não, ou se iam perguntar ou não, a gente está falando de financiamento e está colocando recurso próprio aqui. Por que ele entra na atividade de financiamento? Porque é como eu estou financiando, como eu estou buscando recurso, né, a origem do recurso, para aplicar nessas outras atividades. E aqui, se eu tiver, por exemplo, uma contratação de um empréstimo, vai entrar nessa atividade de financiamento. Só que aí, ao invés de ser capital próprio, vai ser entrada de capital de terceiro. Então, os exemplos que estão aqui são os que vocês colocaram no fórum em grande parte, né? Então, operacional, cliente, fornecedor, pagar salário, pagar imposto, pagar encargo social, receber do cliente, né, vender para o cliente, enfim. Investimento eu mencionei já, e o financiamento, basicamente, ou vai ser capital de terceiro ou próprio. Certo? Alguém colocou alguma coisa diferente disso que eu mencionei para vocês lá no fórum, que eu não abordei aqui? Tentei pescar aí o que estava lá e comparando com esse modelo de correção. Não sei se vocês queriam comentar alguma coisa, ou colocou alguma coisa lá que eu acabei esquecendo de comentar aqui, ou se a gente pode seguir. Podemos? Então, beleza. Vamos lá. Para a aula de hoje, a gente vai trabalhar com a análise de uma outra demonstração, né? Pensando assim, a minha figura enquanto gestor financeiro, administrador financeiro, como que eu posso fazer a análise da demonstração para tomar decisão e mesmo no caso da minha empresa não ser obrigada a usar a DVA, como que eu posso utilizá-la em meu favor, né? Porque, como eu falei, embora não obrigatória para algumas empresas, ela é bastante importante, bastante relevante aí para a gente buscar a informação de como a empresa está aplicando aquilo que ela tem de recurso, como que ela está agregando valor para o negócio. E aí a gente vai caminhar já para a atividade que vocês vão desenvolver e postar lá no fórum naquele formato, né, que a gente já vem trabalhando em outras aulas. A gente vai tratar disso aqui, ó. Deixa eu compartilhar de novo. Eu vou colocar isso lá no fórum assim que a gente terminar a aula, tá? Então vai ser assim. A gente vai fazer uma atividade então voltada para análise de demonstração financeira especificamente na DVA. Então aqui eu vou ler para vocês para já talvez tirar alguma dúvida já de imediato. Então trazendo uma definição bem simplista, de dicionário mesmo, o conceito de riqueza que está na base da DVA corresponde à diferença de valores entre aquilo que a empresa produziu e os bens e serviços que ela utilizou no processo, que foram produzidos por terceiros. Então, a ideia, é claro, eu busco recurso de terceiro e sobre aquilo eu agrego alguma coisa sobre, né? O que a DVA faz é detalhar de que forma essa riqueza foi distribuída entre funcionários, fornecedores, agentes financiadores, acionistas e governo, ou seja, entre todos os setores que participaram direto ou indiretamente da sua geração. Um exemplo prático, uma indústria, ela compra, ela consome recursos de terceiros, insumos, matéria-prima, mão de obra e tal. Ela emprega, ela agrega alguma coisa nisso, né? Com o processamento, com o aperfeiçoamento, com o desenvolvimento dessa matéria-prima para tornar um produto. E aí isso gera um valor, agrega um valor. Esse valor que a empresa agrega, que ela gera, ela distribui nas pessoas que participaram desse processo. O funcionário que trabalhou, o governo na forma de tributo, o acionista que investiu na empresa, ou sócio, se for o caso, enfim. Então a DVA mostra isso também. É, portanto, uma forma de mostrar como a empresa contribui para a produção do PIB, do Produto Interno Bruto de um país. Então, há alguns autores que dizem que se a gente somasse a DVA de todas as empresas, a gente teria
um valor muito próximo do que é o PIB de um país. Por quê? O que é o PIB? É o Produto Interno Bruto, ou seja, aquilo que o país produziu de riqueza. Se a DVA mostra quanto cada empresa gerou de riqueza no seu negócio, agregou riqueza no seu negócio, se eu somasse isso tudo, eu teria algo muito próximo do PIB de um país, né? Para vocês verem o tamanho da importância dessa demonstração. O que vocês vão fazer a partir disso, né? Vocês vão entrar nesse link que eu já mencionei em sala de aula, mas eu acho que vocês ainda não acessaram. Eu só mencionei, né? Não pedi uma atividade envolvendo isso. Vocês vão entrar nesse link aqui de empresas listadas na Bolsa, vão acessar a DVA de uma empresa, a escolha de vocês, o interesse de vocês, e vão fazer análise disso daqui, dessas três alternativas. Qual a diferença entre valor bruto e adicionado líquido? Opa, misturei tudo aqui, desculpa. Qual é a diferença entre valor adicionado bruto e valor adicionado líquido? Depois, em que percentual a empresa distribui o valor adicionado líquido? Como que ela distribui isso? E considerando a distribuição dos últimos 2 anos, o que você, enquanto administrador financeiro, percebeu no comportamento da distribuição do valor adicionado líquido? Tá? Então, são 3 situações. Eu vou acessar aqui com vocês para explicar com mais detalhes, e aí qualquer dúvida vocês me interrompam, tá? Então, vou pegar esse link aqui e vou acessar lá as empresas listadas, tá? Então, vocês estão fazendo junto comigo aí. Se jogar no Google, o link não está aí ainda porque eu vou colocar lá no fórum, mas se jogar no Google Empresas Listadas B3, já vai cair nesse link que eu estou aqui mostrando para vocês. Vocês vão cair exatamente nessa tela. Aí tem várias formas de pesquisar como que eu quero selecionar a empresa, né? Por segmento, por nome, por setor de atuação ou por letra aqui do alfabeto. Então aqui eu vou colocar, por exemplo, Natura. Vou buscar Natura, vocês vão escolher uma empresa que vocês queiram, que vocês se identifiquem, que tenham curiosidade de saber como é que é, ou uma concorrente, de repente, da empresa que vocês trabalham atualmente, né? Alguma empresa que é concorrente de vocês, para até fazer uma análise já de como o concorrente está, isso também é importante para a gente. Vou pegar essa aqui, ó, Natura Cosméticos. Entrei nisso, eu vou clicar aqui, ó, em relatórios estruturados, estão vendo? Dentro de relatórios estruturados, vou dar um tempinho aqui para ele carregar. Dentro de relatórios estruturados, eu vou vir aqui em demonstrações financeiras padronizadas. E vou clicar aqui, demonstração financeira padronizada. Entrando aqui, ele vai abrir uma segunda tela com todas as demonstrações da empresa, tá? Onde que elas vão aparecer? Aqui nesse cantinho, ó. Balanço ativo, passivo, DRE, DRA, DFC, DMPL e o nosso objeto de estudo de hoje, valor adicionado. Clicando aqui, vocês vão ver a estrutura dessa DVA. Tem 3 anos aqui, como de costume, né, como regra. A primeira atividade que a gente vai fazer, então, é identificar o que é essas duas informações. Olha só, eu tenho o valor adicionado bruto. Vocês estão vendo aqui, eu estou grifando o valor adicionado bruto. E eu tenho o valor adicionado... Cadê? Aqui. O valor adicionado líquido. Certo? Então, qual é a diferença dessas duas informações? Primeira coisa que vocês vão procurar, tá? Dessa informação aqui, a gente vai gerar o valor adicionado total a distribuir. Então, isso aqui, nesse exemplo da Natura, no ano de 2018, é quanto ela agregou de valor para o negócio, então 8 milhões e alguma coisa, e como que ela distribuiu. Aí aqui, logo na sequência, no desdobramento disso, desse valor total a distribuir, vem para onde foi o valor. Então, uma parte foi para pessoal, uma parte foi para impostos, taxas e contribuições, uma parte foi para remuneração de capital de terceiro, outra parte foi para remuneração de capital próprio. Então, o que vocês vão fazer quando eu pergunto aqui nessa alternativa B, que percentual que a empresa distribuiu do valor líquido, né? Do valor adicionado líquido, o que vocês vão fazer então?
nada mais, nada menos do que pegar essa informação de cada distribuição, então de pessoal, de impostos, de remuneração e tal, e dividir isso pelo valor total a ser distribuído. A gente vai chegar num percentual aí bem simples. Deixa eu pegar aqui uma calculadora para fazer um exemplo com vocês. Então aqui, se eu fosse identificar o percentual de distribuição do valor adicionado para pessoal, né? Como é que eu faria? Então, aqui foi distribuído 2.813.413 e o total, né, que a ser distribuído de 8.469.349. Então, dividindo os 2.800 pelos 8.400, perdão, eu vou ter isso aqui, em decimal. Se eu multiplicar por 100, esse é o percentual de distribuição para essa categoria pessoal dessa empresa. Então, a empresa distribuiu, de tudo que ela gerou de valor agregado, 33% para pessoal, pagando lá os salários, bonificações, enfim, benefícios, tudo o que diz respeito a pessoal. Vocês vão fazer isso para todos os itens que ela distribuiu, para a empresa que vocês escolherem. Então, para cada item de distribuição, fazer essa conta da participação percentual. E, por fim, fazer essa análise comparativa dos últimos 2 anos, que é o item C aqui. Para vocês identificarem o que vocês percebem em termos de comportamento dessa distribuição. Então, essa distribuição se manteve regular, diminuiu, aumentou, em que proporção diminuiu ou aumentou. Então, nada mais é do que fazer esse cálculo que eu fiz para o ano mais recente, para todas as distribuições que foram feitas, e para o ano anterior, e aí então fazer uma análise comparativa entre essas duas situações. Certo? Certo. Consegui explicar o suficiente para vocês? Querem perguntar alguma coisa? E aí? Consegui explicar alguma pergunta, gente? Acho que tranquilo, professor. Tudo certo? Então, beleza. Então, eu vou colocar essa atividade lá no fórum, junto com o link, inclusive, para ficar mais fácil. Embora, como eu falei, se jogar lá no Google Empresas Listadas B3, vocês já vão conseguir localizar. E aí eu já fico à disposição lá no fórum mesmo para tirar de vocês. Lembrando que, então, essa atividade já faz parte, né, daqueles 2 que agora a gente vai atribuir no fórum para substituir aquela prova integrada. Então, é importante que vocês desenvolvam isso naquele prazo que a gente vem trabalhando, né? Preferencialmente durante a aula, porque a gente já está aqui para dedicar tempo a isso mesmo, e eu estou aqui também em tempo real, e dentro das 24 horas, para quem eventualmente não conseguiu terminar e coisa do tipo, que vai ser, né, até amanhã às 9. Né? Então, para finalizar essa atividade, computar nessa nota que eu expliquei no comecinho da aula. Ok? No mais, então, obrigado por enquanto pela participação de vocês aí na aula ao vivo, né? E aí eu vou encerrar a gravação aqui, vou colocar o link no fórum e fico à disposição de vocês lá para qualquer pergunta. Até mais então.